Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje é um dia super especial, muito especial para nós, porque hoje a gente está dando aqui, eu posso dizer, um start em um projeto que há um bom tempo já está em nosso coração. A gente já tem projetado, a gente tem muita coisa anotado desse projeto e que agora a gente esperou. A gente estava colocando muitos muros. A gente escutou numa ministração essa semana que tem muitas coisas que é para a gente fazer que a gente acaba colocando alguns muros. E a gente estava levantando alguns empecilhos de o porquê não começar. E a gente começou do nosso jeito com o que temos, mas eu quero aqui com muito prazer, gente, dar o start nesse super projeto que é o Pod Mesa, um podcast diferente, um podcast onde é uma troca de ideia, trocas de experiências de todos os ramos, de todos os nichos. Aqui a gente vai sentar para conversar sobre todas as coisas que podem acrescentar na nossa vida, desde a área profissional, espiritual, familiar. E eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida, na nossa vida aqui. E a gente pensou muito em quem a gente poderia trazer nesse primeiro episódio, esse start. E teria que ser alguém, como a gente nunca fez isso, teria que ser alguém onde a gente iria nos sentir à vontade de sentar à mesa e conversar. E essa pessoa que a gente trouxe aqui, que a gente já vai revelar para vocês, é uma pessoa muito especial e não podia ser outra pessoa. Eu e a Rúlica, a gente conversou muito e é uma pessoa na qual eu tive que fazer uma colinha aqui, porque, olha, a gente, né, eu vi ela nascer, já fica o spoiler aqui, e ela, são muitas atribuições aqui. A primeira atribuição eu vou deixar para o final, porque senão eu mato a charada já no início aqui. Então, ela faz parte do grupo de louvor da igreja, atua na diretoria da União Feminina da nossa igreja, Assembleia de Deus de Santa Cruz, a ADESC, e também é a idealizadora, né, a fundadora de um projeto que impacta, né, e impactou muitas vidas durante um período muito importante, que é o Plenamente. Então, aqui eu já consigo algumas pessoas que já participam do grupo, um grupo de oração, um grupo onde todos os dias existe a ministração via online pelo Meeting, né? Ainda está pelo Meeting. Então, todos os dias existe ali aquele período de oração, um momento de ministração da palavra. Então, eu convido a todos vocês para vocês sentarem à mesa junto conosco. E eu queria que, com muita alegria, você se inscrevesse, curtisse e comentasse já aqui no nosso canal do YouTube. Aproveita, porque esse canal é novo, então tudo é novo por aqui. Então, nos perdoem também já se alguma coisa não sair como foi previsto. Isso aqui tudo é novo para nós, mas eu quero aqui com muita alegria aqui apresentar Jael Maciel. Seja bem-vinda, Jael. Para mim é um grande prazer te ter aqui à nossa mesa, a mesa desse podcast. Se apresente para nós um pouquinho. Primeiramente, boa noite, Gabriel. Boa noite. Boa noite para a Rúlica também. E para todos vocês aí que nos acompanham, né, através desse canal. Para mim é uma honra estar aqui. Eu me sinto muito mais grata hoje a Deus por tudo que nós estamos vivenciando, por fazer parte desse start, né? Me sinto muito honrada de verdade. E para mim é um privilégio, né? Sentar à mesa com pessoas que eu admiro tanto, que eu levo não apenas no carinho, mas também à minha mesa. São pessoas da minha intimidade, são pessoas que me conhecem desde que eu nasci, e não só de me verem nascer, mas que me conhecem de verdade. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que será um tempo de grande valia, de aprendizado e crescimento para nós. Amém, amém. Para vocês aí que não estão se situando, a Rúlica está aqui, logo atrás das câmeras aqui, ó, colocou a mãozinha dela aqui só para dar o... Mas ela vai ainda sentar aqui à mesa junto com a gente. Como eu falei, hoje é o nosso primeiro programa, então, o nosso primeiro episódio. Então, tem muitas coisas ainda que a gente vai melhorar, tem muitas coisas ainda que a gente vai ver se vai dar certo ou não. E precisamos, né, lapidar esse projeto. E desculpa também se tiver a participação especial dos nossos galos não, deixa, deixa eu explicar isso aí direito, porque, gente, para quem nos acompanha nas redes sociais sabe que nossos vizinhos aqui, abençoados por Deus, que Deus nos deu eles aqui para trabalhar a mansidão em nossos corações.
eles têm quase que um aviário aqui no lado da nossa casa. Então, no lado aqui onde que a gente está gravando, quando a gente dá o rec aqui nas câmeras, eles começam a cantar. Então, vai ser algo diferente, né, Gel? Eles estavam em silêncio, gente. Até a gente começar a gravar. Eles começaram a cantar. Vai ser algo diferente do nosso podcast. Mas vamos lá, galera. Como eu comentei com vocês aqui no início, isso aqui é uma troca de ideias, é um bate-papo, é uma conversa descontraída. Sim. Então, vocês vão reparar que a gente não vai seguir um roteiro, né, que tem que ser isso, foi o que eu comentei com a Gel aqui em off. Então, o que vier aqui na nossa mesa, como o próprio nome desse projeto, Pod Mesa, é a ideia a gente sentar à mesa e trocar uma ideia, conversar, e assim talvez você se identifique com algum testemunho, com algo que você falar. E eu já gostaria de deixar você também à vontade. Você ficar à vontade, você comentar, deixa um comentário aqui pra gente. A nossa ideia, Jael, é nos próximos episódios a gente estruturar isso aqui para que seja algo online, para a gente ter esse contato mais assim, né, na hora com Sim. quem estiver assistindo. Mas enquanto isso não for real, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, né? Contribuem com algo aí, curtam, né? Compartilhem no grupo da família, que eu tenho certeza que esse projeto é um projeto que tem tudo para dar certo. Mas vamos lá. Começando aqui o nosso bate-papo, Jael. A maioria das perguntas, da nossa conversa aqui, eu já vou saber a resposta, mas é que é interessante, eu creio que vai agregar para alguém que vai estar nos assistindo. E eu gostaria de começar pelo começo, né? Como foi a infância da Jael Maciel? Como foi o começo de hoje? Todo mundo conhece a Jael por ela cantar, hoje também ministra a palavra. Mas eu gostaria de ouvir de ti como que foi o início da Jael Maciel, toda a nossa criação dos nossos pais, né? Já aproveitando essa deixa aqui, mandar um abraço para os meus pais, né? Nossos pais, né? Até onde a gente sabe. Nossos pais, mandar um abraço para eles, que com certeza eles estão sempre orando em cada projeto que a gente coloca, a gente sempre fala para eles, né? Abre para eles. E eles têm nos incentivado, né? Então, é uma das coisas que eu tenho certeza que tu vai comentar agora. Mas agradecer por eles estarem sempre com seus joelhos dobrados, orando por nós, intercedendo por nós, que eu tenho certeza que a gente chegou aqui onde é que está hoje por causa da oração deles. Certeza. Então, hoje eu estou casado, né, com a mulher mais linda desse universo, e tenho o nosso filho, que é o nosso tesouro. E eu tenho certeza que hoje nós estamos aqui porque nós temos uma base. Com certeza. Então, vamos lá. Jael na infância. Gente, eu tenho muita coisa para falar, tá? E eu falo muito, embora vocês viram que ele também não fica para trás, né? Ele também gosta de falar. Hoje sim. Eu já fui. Eu até achei que a entrevista estava sendo com ele. E eu tava... Por isso que a Rúlica tá atrás das câmeras ali. A Rúlica vai me sinalizando. Gente, mas isso é bom. Sobre a minha infância, tá? Então, nasci num lar cristão, sou natural aqui de Santa Cruz do Sul. Como o Gabriel já falou aqui, nós somos irmãos, então, meu pai e minha mãe, Cleci e Ademir, sempre foram pais muito presentes para nós, mesmo com todas as funções e tarefas que eles tinham na igreja. Eu tenho lembranças muito boas da nossa infância, mesmo que eles estavam sempre muito envolvidos na igreja. Uma coisa que me marcou muito na minha infância, eu gostaria de pontuar aqui, também já deixando um conselho para pais, ministros, pastores, líderes religiosos, né? Que foi uma coisa que os nossos pais acertaram muito na nossa criação. Foi que, de um tempo, eu lembro que no início não. Depois eu lembro da mãe ter tido uma conversa, ela me conta a importância do diálogo também, né? Ela teve uma conversa com o pai e eles tomaram isso como uma decisão concreta de priorizar momentos com a família. Mesmo diante de todas as coisas que eles tinham, mesmo diante de todas as funções, eu tenho memórias muito claras do meu pai. Domingo de manhã nós indo para a IBD, eles trabalhavam a semana toda fora e à noite a gente ia para o culto. Isso eu tenho assim, muito claro na minha cabeça, que a semana era colégio e culto, colégio e culto. Mas chegava os sábados à tarde, às vezes, não era todos, mas alguns nós íamos para o centro, almoçávamos no restaurante do Quina.
Essa aí é a referência para quem é de Santa Cruz. Quem é de Santa Cruz sabe. Almoçávamos no restaurante, depois eles nos levavam na praça ou tomar algum sorvete, alguma coisa de lazer. Depois que eles passaram a ser integrados na obra, que aí a mãe parou de trabalhar, a questão financeira mudou um pouco, então eu não tinha mais condição de estar indo no centro, enfim, e no centro com 2 crianças vocês imaginam como é que deve ser, né? Eu lembro dos domingos. Para mim, os domingos eram muito marcantes, porque a gente ia para a EBD domingo pela manhã e chegávamos ali por volta das 10, 11 horas e o pai se associou em um balneário, pertinho de casa. Eu não vou falar o nome aqui para não complicar. Mas o pai se associou em um balneário que era bem próximo à nossa casa ali. E eu lembro, nós tínhamos culto, gente, às 3 horas. Então, vocês calculem aí. A EBD terminava 11 e pouco, porque meu pai sempre estendia um pouco mais. Então, 11h30, chegávamos em casa ali meio-dia. E às 3 a gente tinha que estar na igreja de novo. Então, era aquela coisa assim, era só para matar a vontade mesmo de tomar banho de piscina, né? A gente entrava, conseguia dar 3 mergulhos e saía, porque tinha que voltar para o culto. Mas isso me marcou a minha infância. Principalmente no quesito no sentido de assim, ó, quem quer dar um jeito. Ninguém está ocupado demais para aquilo que prioriza. E eu entendo que talvez na nossa primeira e na minha primeira infância, e na tua muito mais, né? Na minha primeira infância, talvez eles não tiveram esse entendimento, mas eu lembro que a partir ali dos 5, 6 anos, a gente já começou a viver isso. E eu particularmente consegui aproveitar boa parte da minha infância me desenvolvendo na igreja, assumindo responsabilidades na igreja, assim, entendendo a importância de priorizar as coisas de Deus, mas também não demonizando o lazer, né? Então, eu tive uma infância muito saudável. Tive os meus percalços, tive as minhas questões ali, mas em tudo o Senhor me fez prosperar, me ajudou a encontrar cura naquilo que eu precisava, nas minhas emoções. E eu, assim, ó, o que eu tenho de lembranças da minha infância é que eu ainda não era convertida, com certeza. Mas Jesus me encontrou, aleluia. Que eu não era e não tinha tido encontro com Cristo, então por isso muitas coisas eu ainda não entendi, não compreendia o porquê da entrega, da devoção, do pai e da mãe, até me revoltava um pouco com isso. Porque, não te cortando, mas eu acho que isso aí é algo que não dá para dizer que é natural, mas pelo histórico de filho de dirigente de congregação, hoje nosso pai é pastor, para quem não conhece, mas a gente vê que é meio que um padrão, porque é o que eu sempre falo, o filho do dirigente ou o filho do pastor é a pessoa mais visada, é o que não pode errar, é o que não pode receber profecia, é o que não pode ser abençoado. Então, por a gente estar muito ali em todo evento que tem na igreja, a gente está junto, independente de estar nos bastidores ou estar nos púlpitos louvando, adorando, a gente está lá. Sim. Então, a gente é muito visado, é muito que nem tu falou, a gente era domingo de manhã, era domingo de tarde. Eu lembro que, às vezes, a gente ia para o culto da tarde com o almoço ainda aqui descendo na garganta. Aqui a gente pegava a bicicleta na época, né? Que logo no início não tinha nem carro, pegava a bicicleta e ia para o culto. Isso rende até hoje muito testemunho. Com certeza. Né? Até teve, eu acho que 2 terça-feiras atrás, o pai estava pregando na igreja e ele até testemunhou, que eu confesso que eu nem lembrava do episódio que teve de uma mulher que ela não era cristã e que ela via a gente indo para os cultos, né, de bicicleta. Era eu, tu, a mãe e o pai. Eu acho que tu ainda não tinha bicicleta, acho que tu ia na garupa. Eu tinha minha bicicleta, o pai, e eu com o violãozinho, e ela, todo domingo à tarde, ela via a gente indo para os cultos. E um dia ela foi no culto para testemunhar isso, que ela achava lindo aquilo, a gente num domingo à tarde, onde muitos se reúnem, comem o seu churrasco e à tarde querem ficar descansando. A gente tinha um compromisso. E a gente também não é hipócrita de chegar aqui e falar que a gente ia
com gosto. Eu ia chorando e não era quebrantada, irmão. Eu ia com tristeza, mas eu ia. Eu, um adolescente, eu já é uma criança ainda, saindo, né, o culto começava às 13, então dava uma meia hora, uns 40 minutos mais ou menos a pé. A gente saía da EBD tarde, almoçava e já tinha que se preparar para ir no culto. E a Rúlica, que logo quando casou comigo, que a Rúlica, ela passava por... A Rúlica, ela não dorme à tarde, tá? Ela tem dificuldade de dormir à tarde. E a nossa família, todo mundo gosta de dormir à tarde. Sim. Dá uma almoça e dá uma cesteada aqui pro gaúcho. E a gente, nesses domingos, a gente não podia, justamente disso. Por causa disso. Mas isso marcou muito a nossa trajetória. E sabe que agora tô falando, eu cheguei à conclusão, uma coisa que eu não tinha... O porquê que a gente muda, né, de opinião. Porque eu lembro que, à época, eu pensava, eu nunca vou fazer isso com os meus filhos. Eu nunca vou tirar, eles já passam a semana inteira no colégio, eles já passam uma semana inteira estudando, trabalhando. E agora, no domingo, que é o dia que eu poderia ter um lazer com eles, eu não vou ter o lazer. Eu vou, na minha concepção, eu vou obrigá-los a ir para a igreja no momento que eles poderiam estar descansando ou fazendo qualquer outra coisa. À época, eu sempre pensava, jamais eu vou fazer isso com os meus filhos. E hoje, com a maturidade, vendo os frutos, que foram só frutos de bênção, eu penso, não, se eu, de fato, amar os meus filhos, eu vou fazer isso por eles. Eu farei isso por eles. É um plantio que eu tô fazendo para que eles também colham no futuro bênçãos, assim como nós colhemos hoje. Então, foi como tu comentou ali, hoje as pessoas olham para nós, eu não quero que isso soe com um tom de orgulho, porque eu tenho plena consciência de que tudo o que eu sou hoje, que por mim mesmo não é nada, não é grande coisa, mas tudo o que há em mim de bom é Cristo. Se Cristo pode ser visto na minha vida em tais pontos, em tais formas, é porque esse mesmo Cristo foi implantado em mim. O amor de Deus, o amor pelas coisas de Deus foi implantado em mim ainda na primeira infância. Mesmo que naquele primeiro momento não sendo compreendido. Eu não estava entendendo muito o que eles estavam fazendo comigo, né? Mas o poder da influência e principalmente do exemplo que eles nos deram. Eu tenho muito claro, essa fé que eu tenho hoje, ela é uma construção de muitas pessoas que passaram pela minha vida. Eu trago aqui em memória, né, a irmã Isabel, que foi uma irmã que hoje já mora com o Senhor, mas foi uma irmã que marcou a minha vida de uma forma muito positiva. Ela era uma irmã da congregação, uma das pioneiras lá do Progresso. E ela cuidava de nós na época que a mãe trabalhava. E eu lembro das tardes com a irmã Isabel. Ela era uma mulher que não sabia ler e nem escrever. Mas todas as vezes que eu parava com ela à tarde ali, ou a gente fazia alguma coisa, ela gostava muito de comer torrada. Então, às vezes, a gente fazia torrada, né, para comer junto. E ela sempre tinha algo de Deus para falar. Ela sempre tinha algo... Ela era uma mulher que, mesmo com as dificuldades, com as debilidades que ela tinha de saúde, eu lembro que ela tinha também problema com diabetes, mesmo eu sabendo que ela tinha problema de saúde, eu nunca vi aquela mulher se queixando. Ela tinha muita certeza e convicção do Deus a quem ela servia. Infelizmente, hoje ela é uma mulher que não está mais, né, entre nós. É uma fé que ficou em memória. Mas ela plantou em mim sementes que hoje germinaram e estão dando frutos. Assim como outras pessoas que passaram pela minha vida, que se eu for nominar aqui, eu trago a irmã Isabel em memória, representando todas as demais que passaram pela minha vida, com testemunhos, com coisas que eu vi acontecendo na vida. Como, por exemplo, a minha mãe também. A mãe teve um ano o primeiro ano que eles ficaram integrados à obra, foi um ano de bastante dificuldade financeira, porque a realidade financeira mudou bastante, né? E eu lembro que estava se aproximando do período de volta às aulas e eu não tinha nada. Eu não tinha nada de material escolar, tinha uns restos do ano anterior, que eu lembro que eu tirei as folhas e usar o restinho de folha que tinha só para os primeiros dias de aula. E eu lembro muito claro disso. Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, aliás, a Amanda, e eu lembro que eu amava os materiais escolares dela, sempre olhei com muito carinho, né, não com inveja, mas almejando ter, eu olhava e pensava, nossa, que lindo, né, o material dela. E eu lembro de chegar na mãe e perguntar, né, porque as aulas estavam por ali por começar, e eu pensei assim, gente, e aí? Vamos querer, né? Eu não tenho nada para começar as aulas.
E aí a mãe falou, me explica. Olhava para os montes e não vinha Nada, o socorro. não vinha o socorro. Eu pensava, meu Deus, qual o monte que eu vou ter que levar os meus olhos? E eu lembro da mãe com muita, assim, ó, com muita calma. Ela me disse, me passou essa tranquilidade e me disse que era para eu orar. Não, filha, ora, porque a gente não tem condição agora, mas ora. E eu lembro foi um dos primeiros milagres que eu vivenciei através de uma oração feita por mim. Eu sei que tinha uma mãe orando por trás também, né? Clamando ali misericórdia. Mas foi aquela experiência que eu tive, a primeira, assim. Eu lembro de orar e falar, do meu jeito, né? Deus, eu queria um material escolar, mas eu não tenho dinheiro. Falei do meu jeito ali. E naquela mesma semana, uma irmã da congregação, lá da congregação Dona Carlota Progresso, entrou em contato conosco, dizendo que queria me levar no centro, que queria me dar meu material escolar. E aquela mulher me levou no centro, me levou na época, a melhor loja, né? A loja mais instagramável que tinha. E comprou todo o meu material escolar, incluindo mochila, tênis. Aquela época eu usava muito Corsária, né? Abrigo. E tudo. Eu tinha, inclusive, a roupa para começar o ano letivo, nova. Então, ali foi minha primeira experiência com provisão. E depois dali, a minha fé foi só aumentando. Porque a fé produziu mais fé. Então, aquilo que tinha acontecido comigo alimentou a minha fé e produziu mais fé. E aí, de lá para cá, eu só colho constantemente os frutos da fé. E a fé, eu acho que é uma palavra que marca ali essa trajetória que já era segunda infância, já estava ali na pré-adolescência. E depois, na adolescência, eu precisei exercer muito a minha fé. Que aí é onde entra a zona cinza. Era o que eu ia comentar agora. A gente começou com a infância, né? Aí que é a parte mais colorida, né? Que tudo é alegria. Não que a nossa vida seja feliz depois da adolescência, não é isso aí. Mas a partir da adolescência que a gente... Depois que passa que a gente vai entender isso, né? A ver na prática que é a partir da pré-adolescência que tu começa a ter os teus compromissos e aí os teus deveres e aí as coisas vão começando a ficar mais, digamos assim, mais complicadas. E gostaria, então, de tu falasse um pouquinho também sobre a adolescência. Uma menina adolescente... Que, no caso, eu ainda estou nessa fase. Tá. Se identifica como adolescente. Estou no auge da minha adolescência, que conste aqui, que fique claro para vocês. Mas vamos lá. Uma menina adolescente... escola, no meio do mundo onde você precisa... você precisa não, porque aqueles que são escolhidos, eles já são a luz do mundo e o sal da terra. Então, querendo ou não querendo, nós já somos diferente do restante. Não é, que nem tu comentou, não é na questão do orgulho, não. Mas como a gente aceitou a Jesus, a gente começa a ter experiências com Jesus, que a partir da adolescência tem muita coisa que começa a entender na tua vida, né, ministério, e aí as coisas começam a engrenar, encaixar, e aí como que uma menina adolescente que precisa dar um testemunho de uma adolescente cristã no meio de toda a escola, no meio secular, o trabalho, enfim, conta pra gente um pouquinho de como é que é essa parte da vida de uma menina adolescente. Na minha adolescência, eu já estava bem envolvida com as coisas de Deus, né? Eu entendo que ali foi mais ou menos os meus 14 para 15 anos que eu tive um encontro com Deus, que foi ali que eu entreguei a minha vida para Jesus, né? Até então, eu participava... para ficar bem claro e bem simples a comunicação, como um clube, algo que eu tinha de compromisso toda semana, tanto quanto um CTG, tanto quanto, né, um clube de futebol. Esse era o meu compromisso com a igreja, mas não com Cristo. Tu acha que a partir desse momento é que tu teve, que tu comentou antes, em tom de brincadeira, mas que não era convertida. Tu acha que a partir desse momento que virou a chave da Jael, com certeza, tendo a experiência? Com certeza. Principalmente por causa do meu pensamento, né? Eu não fazia, eu não cometia, mas no meu pensamento e no meu coração o desejo estava lá. E se eu tivesse a oportunidade, certamente eu faria. Então,
eu entendo que ali pelos meus 14, 15 anos, o Senhor teve um encontro comigo e Ele começou a transformar o meu pensamento acerca das coisas de Deus. Então, eu entendo que até então eu estava muito envolvida com a igreja, com a religião mesmo, né? Enfim, que fazem parte. Isso tudo faz parte. Mas quando eu tenho um compromisso com a religião, mas eu não tenho um compromisso com Cristo, eu fico muito suscetível, muito vulnerável a pecar e errar, até porque todo o sistema ele tem os seus defeitos, tem as suas falhas, né? Então, eu tenho muita clareza assim de um antes e depois de Cristo na minha vida, né? Graças a Deus, Deus me preservou e me impediu, não me deu oportunidade para fazer muitas coisas que no meu coração estavam. Então, quando eu acho que comecei a ter a oportunidade, Cristo já foi lá e me resgatou antes que eu me perdesse, né? E eu sou muito grata a Deus por isso. Mas eu me lembro ali da questão dessa primeira ali, adolescência, dos 12 aos 15, muito assim, muito rasa com relação às coisas de Deus. Muito. Eu cantava por cantar, sempre cantei na igreja, mas cantava por cantar. Para mim era atrativo participar das atividades, mas não participar do corpo de Cristo, né? Assim, não fazer parte do corpo. Então, eu não tinha atitudes, não tinha comportamento, tinha algumas atitudes bem questionáveis, que hoje eu olho e penso, se não fosse a misericórdia de Deus, né? Então, eu lembro que o marco divisor de águas na minha vida foi algo que aconteceu, que a gente não esperava. O meu avô, em memória também, nós descobrimos que ele estava com uma doença, já em estágio terminal, né? Estava com câncer. E eu lembro que esse foi o momento que o Senhor me encontrou. Porque aí foi o momento que eu vi as minhas forças todas acabarem. Por mais que eu tinha muita fé, eu ainda não conhecia o Deus em quem eu cria. Então, aquela coisa assim da fé, a fé quase que pagã, sabe? Aquela coisa assim, Deus é a energia suprema, é o soberano, mas eu não me relaciono com esse Deus, né? Então, eu orava, pedia, né? Senhor, cura meu vô, mas é aquela coisa muito rasa. E aí, então, aprove o Senhor recolher o vô. E ele foi, né? Graças a Deus, nós cremos que depois do arrependimento sincero ali, ele foi salvo, eu creio assim. E depois foi o momento da crise. Da crise, que foi onde o Senhor teve o real encontro comigo. Que aí eu entrei em um questionamento assim, interminável com relação à minha fé. Né? Eu falei, por que o Deus que cura todo mundo não curou o meu avô? Por que ele cura tantas pessoas que nem merecem, na minha concepção, né? Nem merecem a cura, e Deus cura, e o meu avô, que eu tanto pedi, ele não curou e levou. Só que foi nesse lugar que o Senhor me encontrou. Foi nesse lugar de dor, de incompreensão, em que eu realmente estava... Eu enxergo hoje com os olhos que eu realmente estava querendo saber quem ele era. Porque até aquele momento ali, para mim, ele e qualquer outro Deus com D minúsculo, isso pode até parecer forte eu falar isso, mas é a verdade. Eu estou aqui abrindo meu coração, talvez como eu nunca abri em espaços públicos anteriormente. O Deus que eu achava que servia, que na realidade não servia, ele estava equiparado a qualquer outro Deus da mitologia grega, de todas as coisas que eles ensinam pra gente na segunda infância e na adolescência ali. Então, eu acreditava que ele era uma energia superior, mas que estava ali só para proteger a gente, mas não que ele era um Deus de relacionamento. E aí foi então que ele teve um encontro comigo. E eu lembro que, no meio dos meus questionamentos, eu tinha uma tristeza muito grande no meu coração, muito, muito, muito grande, que, segundo a psicologia, né, comecei a desenvolver uma depressão e ansiedade e tudo mais. E foi ali que Deus me encontrou. Então, foi no momento de maior dor que eu me converti, de fato. Eu fui uma crente, filha de obreiro, nascida na igreja, que precisei me converter através da dor. Isso com quantos anos? Uns 15 anos. 14, 15 anos, é nessa média. Eu lembro que nos 15 anos meu avô não estava mais, então eu acredito que foi entre 14 e 15 anos, mais ou menos. E era assim, era o cenário perfeito para o inimigo fazer, assim, acabar com tudo que Deus tinha planejado. Porque eu estava na adolescência, quem aqui
tem filho adolescente, tem irmão adolescente, sabe como é uma fase já complexa, porque a gente já tem muitos questionamentos, acha que é o dono da verdade e não tem experiência nenhuma, então a gente fica naquele conflito, né? E aí, então, foi quando o Senhor me encontrou. E como foi esse encontro, tá? Porque quando a gente fala, parece muito vago, né? Eu lembro claramente de ter feito a oração ao Senhor. Eu falei, eu não vou mais cantar sobre milagres. Eu coloquei isso no meu coração. Eu ia cantar sobre qualquer outra coisa que eu não chamasse para cantar. Eu ia cantar sobre céu, eu ia cantar sobre qualquer outra coisa que na minha concepção não seria um milagre, né? Eu vou contar sobre adoração, algo relacionado sobre quem ele é, mas não vou falar mais sobre milagre. Não vou cantar mais. Eu lembro que eu cantava muito um louvor que falava o médico errou, né? O médico errou quando disse você nunca mais vai andar. Ah, é verdade, desculpe. E eu disse assim, ó, eu não vou mais cantar louvores sobre milagres, porque eu não acredito mais que ele faça milagre. E aí, no meio daquele turbilhão de coisas, no meio daquele turbilhão de sentimentos, o Senhor me encontrou me dizendo exatamente isso. Que o milagre que ele queria operar na minha vida especificamente, depois eu vi que na família também tinha outros milagres a serem operados. Deus queria trabalhar na nossa vida de uma forma diferente, que talvez a partida do vô foi o marco inicial para começar a trabalhar na nossa vida algumas coisas. O maior milagre tinha sido ele me encontrar. Que de nada adiantava eu ter o meu avô, talvez estaria vivo até hoje, assim como a minha avó está. Talvez estaria conosco até hoje, mas eu estaria perdida, tivesse me entregado aos prazeres desse mundo. E quando o Senhor me trouxe esse entendimento de que o maior milagre é o milagre da salvação, é como se ele clareasse algumas coisas para mim e trouxesse nitidamente, assim, ó, ficou claro para mim o plano traçado do inimigo. Ele encontrou uma brecha em algo que era plano de Deus ali, né? Levar o vô, enfim, para trabalhar na nossa vida, na minha vida especificamente. Mas o inimigo tentou encontrar ali uma brecha para tentar trabalhar na minha mente, me colocando contra, né, ao oposto daquilo que o Senhor tinha planejado. Mas o Senhor, ainda assim, com a misericórdia, foi lá e falou comigo. E a partir dali, então, hoje, a convicção que eu tenho na minha vida, independente da enfermidade, independente... Isso eu deixo muito claro para o pessoal do Clame, né? Eu digo, gente, o maior milagre é o da salvação. Não tem outro milagre. Porque qualquer outra coisa, o câncer, a medicina já tem tratamento. Qualquer outra enfermidade... hoje, o Senhor já deu também sabedoria a profissionais para que tratem isso. Nem sempre a gente chega no resultado esperado. Agora, a salvação, nem eu mesmo posso fazer nada por mim. E quando o Senhor me trouxe a compreensão, um dia um amigo me fez uma pergunta assim, ó, o que tu pode fazer para ser salvo, Jael? Aí eu comecei a listar, né? Eu posso fazer isso. Ele disse, não, tu mesmo por ti não pode fazer nada para ser salvo. A gente depende da misericórdia. A gente depende da graça. A gente depende do perdão de Deus para ser salvo. Então, quando o Senhor me trouxe essa compreensão, já é o maior milagre eu operei na vida do teu avô, quando eu dei para ele a oportunidade dele se arrepender de coisas que ele tinha feito, que precisava de arrependimento. Eu dei para ele a oportunidade do maior milagre. E eu dei para ti uma nova chance. E aí, então, o Senhor começou a trabalhar, né? Que tem muitas coisas que acontecem durante, para não dizer tudo que acontece, mas a gente... muitas vezes a gente é forjado, a nossa fé é forjada em situações complicadas da vida. Sim. Talvez se Deus tivesse curado o câncer do vô, né, ele tivesse sido curado de toda a enfermidade que estava ali acometida no seu corpo, tu iria continuar cantando sobre milagres, né, e sem realmente mergulhar, sem realmente acreditar naquilo que tu estava ministrando e louvando. Com certeza. Né? E chegando nesse ponto também, eu queria te deixar uma pergunta e te perguntar, quando que tu entendeu assim, ó, hoje
ministra a palavra também, pregações, mas no início tudo começou com louvor. Até hoje louva, né? Sim. Porque existe uma grande diferença, como tu mesmo comentou, de cantar e louvar. Sim. Né? De cantar, a pessoa vai para uma aula de canto, desde que tenha um talento mínimo de cantar, de afinação, ela vai cantar. Agora, louvar é algo que a gente se depara muito na questão da igreja, gente que nasceu, podemos dizer assim, dentro da igreja, da questão de a diferença de cantar e louvar, a diferença de quando tu se prepara para um culto de adoração, tu não vai sair de casa para ir para o ensaio, para chegar no ensaio, para ensaiar e no culto adorar, não. Tu começa a adorar quando tu vai escolher a roupa que tu vai vestir para ir para o culto, ou melhor, para ir para o ensaio. Ali a tua roupa que tu vai vestir, nós aprendemos isso, que ela já é uma forma de adoração. Vou vestir a minha melhor roupa, vou tomar o meu banho, vestir minha melhor roupa, passar o meu perfume para ir louvar a Deus, para ir adorar a Deus. Então, a excelência, né, que é o padrão de Deus. A excelência, e aí que eu acho que aí que a gente consegue separar a questão de cantar e louvar, né? A gente participa do grupo de louvor, a Desk Praise, que também são um dos convidados também que eu quero trazer aqui para a gente trocar uma ideia, a gente conversar. Não sei como a gente vai botar todo mundo aqui, mas a gente vai dar um jeito de fazer um episódio com a galera aqui. Mas o ensaio da Desk Praise. Sim. O culto, ele começa agora no inverno, ele está começando às 6 horas. Então, o ensaio ele vai começar ali pelas 4 horas da tarde de um domingo. Então, se a gente não tiver um verdadeiro compromisso com a adoração, em elevar a igreja à adoração, tu não vai querer sair às 4 horas de um domingo para ensaiar, daí tu fica no culto. E quem é músico, quem canta na igreja, sabe que tu chega cedo na igreja e tu é um dos últimos a ir embora. É normal, é padrão isso. Então, se a gente não tiver um compromisso com a questão do louvor e adoração, fica mais difícil. E aí entra toda a questão de uma adolescente, menina que está passando por toda esse processo de informações, no mundo também o tempo inteiro sendo bombardeado de notícia, informação, e o jovem, o adolescente tem que captar, absorver, não deixar muita coisa descer ao coração, e ao mesmo tempo tá ali louvando, abrindo o coração, elevando a igreja, a adoração. E quando que tu entendeu assim, ó, o meu chamado começou no louvor, meu chamado é louvor. E que momento tu entendeu assim, mas Deus quer algo mais. Deus quer que também eu leve a palavra, porque essas experiências que tu teve mesmo com o falecimento do nosso avô, hoje serve para curar feridas de outras adolescentes, outros jovens. Então, a partir de que momento tu entendeu assim, ó, o meu chamado é no louvor, e a partir de que momento você, além do louvor, eu quero ministrar a palavra? Quando eu entendi, na verdade, vamos por partes. O louvor. Quando eu entendi que o meu chamado era o louvor, quando eu passei a subir para louvar, como eu disse. Teve uma parte ali da minha vida que eu subia para cantar. E aí eu não via nada acontecendo, né? Talvez uma emoção pela letra que estava sendo cantada, não quero pré-julgar, né? Mas eu escolhia já umas letras bem tendenciosas justamente para emocionar as pessoas. Então, eu entendo que existe uma diferença entre louvar e cantar. Não tinha sensibilidade de entender o que Deus estava querendo fazer naquele momento ali. Eu não queria nem saber. Eu estou usando, assim, ó, sendo mais direta possível, né? Eu não queria muito saber o que Deus queria de mim naquele momento. Eu só queria cantar aquilo que talvez ficaria melhor na minha voz, uma música que eu gostasse mais. E eu subia para cantar, para apresentar aquilo para as pessoas que estavam ali. Quando eu comecei, pós esse encontro, que eu comecei a me preocupar em saber o que Deus pensava, o que Deus queria. Tinha cultos que eu tinha um repertório preparado, e vocês que tocam ali, né, que a gente já fez algumas escalas juntos, vocês sabem que às vezes eu passo uma coisa e na hora do culto eu tô ali. Gente, não é isso. Muda. Porque a sensibilidade espiritual para entender o que Deus quer naquele, às vezes mais de uma vez. Coitado e o músico de igreja é o melhor músico. Eu tenho uma filosofia com a gente que é assim: o músico de igreja é o melhor músico, é a melhor escola. É verdade. Da Assembleia de Deus, em especial.
puxar o assado pro nosso lado. Porque a irmã vai passar em vários tons, não a Jael, mas as irmãs vão passar em vários... Eu jamais faria isso. Ué. Vou escolher vários hinos e a gente vai tocar. A gente vai... Só começa aí que a banda vai atrás, mesmo sem conhecer o hino. Isso quando não puxa um medley alto demais e ainda olha pros músicos como se eles tivessem errado, né? Mas misericórdia. tá tudo sob controle. Mas quando eu comecei a subir para adorar a Deus e ver os frutos dessa adoração, porque eu me apego falando especificamente sobre adoração, sobre a passagem de Paulo e Silas, né? Cadeias foram quebradas pelo poder da adoração. Então existe uma diferença muito, muito discrepante entre cantar e louvar. É assim, ó, gritante. Quando a gente entende que, de fato, existem cadeias ali de doença, de prisão espiritual, que enquanto você louva a Deus, aquelas cadeias podem ser abertas se for a vontade do Senhor. Então, existe uma responsabilidade muito grande. Eu comecei a entender que o meu chamado era esse quando eu comecei a ver os frutos dessa adoração. Pessoas contando testemunhos, e tem um louvor que marcou muito a minha história, que é o Falo Jesus, né? Que eu recebi muitos testemunhos já de pessoas que receberam a cura de Deus através desse louvor. Então, eu entendo o poder que há na adoração daquele que louva, daquele que adora, né? E a questão da administração foi um conflito por muitos anos, a administração da palavra, né? Eu não queria pregar, gente. Não queria pregar, porque na minha concepção eu pensava assim, as pessoas me chamam para pregar por causa do meu pai e da minha mãe. Eles acham que todo mundo que canta tem que pregar. Na minha cabeça era assim, né? Então, as primeiras vezes me convidavam e eu não aceitava, porque primeiro que eu não me sentia capaz de pregar. Até hoje eu reconheço que eu dependo da misericórdia de Deus para pregar, porque eu me enrolo, a minha cabeça tem 10 abas abertas ao mesmo tempo, e para organizar essas abas e conseguir transmitir aquilo que está dentro é muito difícil. Então, eu reconheço que eu sou totalmente dependente da misericórdia de Deus para isso também. Mas, como tu falou aqui, o Senhor me deu, há algum tempo atrás, um projeto por nome Plenamente Transformada. E o Senhor me deu, numa madrugada de oração, o projeto inteiro, incluindo o Clame, que hoje é a primeira ação desse projeto que está nativa, né? Isso, é isso aí que eu ia pedir para... Isso aí seria o nosso próximo, mas vamos lá. Eu tô antecipando mas é bom porque a gente que já vai linkando agiliza aí. Fala um pouquinho mais sobre o que é tudo que engloba o Plenamente. O Plenamente, na verdade, antes de o Senhor me dar o projeto, eu recebi uma palavra dizendo que o Senhor, ele queria algo mais de mim e que era para eu mergulhar nas Escrituras, porque Deus ia me dar novas revelações. E aí, no primeiro momento, eu até fiquei entusiasmada com aquilo, comecei a ler. Mas quando eu vi que não estava acontecendo da forma que eu gostaria, eu queria já sair pregando, que nem uma Camila Barros, né? Eu já queria sair voando. Só isso, só a Camila Barros. Sem conhecimento nenhum, não li a Bíblia, ela nunca leu a Bíblia. Aí quer sair pregando, né? Horrores. Mas eu entendi que o Senhor estava me chamando para aprofundar no conhecimento da palavra, para que então ele pudesse me usar com conhecimento e com ousadia. E aí eu comecei a ler, depois desanimei. E eu lembro de uma escala que eu fui para cantar. E uma irmã veio orar por mim na hora da oração. Ela não veio com um tom com aquela eloquência de profecia, mas eu entendi que era Deus falando comigo. Porque eu tinha iniciado ali o projeto de leitura, mas começou a ficar cansativo, claro, né? Não buscava nada, só abria a Bíblia e saía lendo, não orava, não fazia nada. E aí o Senhor usou aquela mulher para falar que ele estava abrindo o meu entendimento. Só que era para eu passar a convidar o Espírito Santo para me fazer companhia. E ali eu entendi o que eu estava fazendo tudo errado. Eu estava lendo a Bíblia como um livro qualquer. Quando, na verdade, eu preciso do Espírito Santo para que ele abra o meu entendimento e me faça entender os mistérios da palavra, né? E aí, então, eu segui o conselho daquela irmã, é uma irmã de Venâncio Aires. Eu segui o conselho daquela irmã e, a partir de lá, foi um divisor de águas. Comecei a orar na madrugada já. Todo dia, às 3 da manhã, eu levantava, fazia a minha oração e meditava na palavra. E o Senhor foi começando a me dar revelações através... Eu lembro que eu iniciei pelos evangelhos. E o Senhor começou a me dar revelações dentro dos evangelhos. Depois eu fui, né, lá para o Novo Testamento para um estudo mais sistemático. E aí
eu me lembro que numa dessas madrugadas o Senhor começou a falar comigo sobre um projeto que Ele ia me dar. E aí eu escrevi todo o projeto, as ações. Até hoje o Senhor confirmou 3, mas em ação nós temos uma, que é o Clame. Vou dar um spoiler para vocês dos nomes aqui, tá? Exclusivo, hein? Exclusivo. Para a estreia do Pod Mesa. O primeiro é o Clame. Ok. O segundo é o Metamorfose. Porque para vocês entenderem o Plenamente Transformado, se vocês verem o logo, ele é metade mente e metade borboleta. Porque a borboleta ela tem as fases, né? Ela começa com uma lagarta até então que ela alcance o voo, né? E então o Senhor começou a falar comigo justamente por esse processo de transformação da borboleta, que é o Metamorfose, que tem um propósito também. O Clame é um grupo de intercessão e de estudo da palavra, mas mais especificamente de intercessão. E o Clame, assim, só para o pessoal, para a galera entender, a pessoa está assistindo aqui, ela quer entrar, ela é para qualquer pessoa, é feito uma seleção, como é que é? Qualquer pessoa, sendo congregada ou não, talvez você que nunca, eu não sei, nunca fui numa igreja, eu não sei. Você também está convidado a participar conosco. Todos os dias, às 23h30, atualmente é esse horário, né? Nós já mudamos algumas vezes por questões de logística. Atualmente, nós fazemos às 23h30. E você pode, daí, entrar em contato comigo ali pelo Instagram, que eu te passo demais informações e também te mando o link para você entrar no grupo onde é liberado o link do Meet, que nós temos todos os dias um link que é liberado para uma chamada coletiva. Então, a gente pode deixar também na descrição, né? Podemos deixar aqui o convite, o link para o convite Sim, do grupo. Pode. Do Instagram, da Jael, né? Onde aqui o pessoal vai estar ali se informando. E aí, você que quiser já participar do grupo do Clame, participe, entre no link ali, o convitezinho para entrar, e aí cai lá todo dia o link pro Todo Meet. dia. Okay. Hoje nós temos, antigamente eu fazia, junto com o Gabriel e a Rulica também já participaram da equipe que ministrou, que orou, enfim. Mas entendendo a questão, a grande parte da galera que iniciou tem família, tem filho, tem trabalho. Agora nós estamos com uma gama mais da galera que está mais livre, né? Que está mais, assim, sozinho, solteiros. Em resumo, é isso. Aí, pronto, falei. Eu tentando romantizar, né? Ai, galera, pronto, que tá falei, mais livre. Tô mais leve. Mas entendendo também que momentos com a família são importantes, então a gente deixa o pessoal mais livre desse compromisso, muito embora eles também participam conosco. Mas o Clame tem esse propósito. E o Senhor, então, me deu. O Clame é um braço, para que vocês entendam, o Clame é um braço do Plenamente Transformado, que hoje é o que está na ativa. E esse projeto, então, o Senhor me deu com o principal objetivo, desenvolver ministérios. Então, hoje, nós temos assim, inúmeros testemunhos do Clame. Desde pessoas que estavam desenganadas, tem um menino que me marcou muito, que é um menino em Candelário, o irmão Hugo certamente vai assistir esse vídeo, e ele pode depois deixar no comentário. O irmão Hugo é um obreiro de Candelário, e ele recebeu um pedido de oração de uma criança que havia sido atropelada e estava desenganada pela medicina. E depois de um tempo o menino apareceu ele mandou uma foto do menino no culto, né? Enfim. Então esse foi um milagre que também me marcou. Hoje recebi o testemunho de um milagre, agora há poucos minutos antes da gente foi forte. Iniciar um milagre sobrenatural, né? Então, assim, gente, eu tenho vivido experiências e não apenas eu. Outras pessoas que também estão envolvidas nesse projeto têm vivido experiências com Deus para desenvolver ministério. Pessoas que tinham medo de falar. E eu me questionava. E aí nós entramos na questão do ministério da palavra. Viu como eu abro muitas abas? Eu falava, Senhor, mas eu não tenho... Eu me travo um pouco na frente das pessoas. Eu não consigo ser quem eu sou de verdade. E parece que eu crio uma persona quando eu estou na frente das pessoas. E eu não quero ser assim. Eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser. E então o Clame ele veio nesse momento aí, e eu comecei a desenvolver, além do estudo, consegui começar a desenvolver essa questão do passar o conhecimento para outras pessoas. Porque eu tinha muita facilidade em guardar para mim, mas não conseguia repassar na plenitude. Então o Clame ele desenvolveu até nisso, nessa questão. Então hoje eu me percebo muito mais madura, muito mais preparada, porque o Clame foi uma ferramenta que entrou como direção de Deus, para que eu pudesse me desenvolver também.
temos mais de um ano. Verdade. Fizemos um ano dia 30 de maio. Isso aí. E eu percebia bastante que as pessoas ali que eram convidadas, e nós também, porque tudo que é novo, o desconhecido, ele te deixa desconfortável. Sim. E eu acho que assim a pandemia ela trouxe muito isso que a gente está vivendo aqui agora, que é a gente parar na frente de uma câmera e conversar, mesmo que aqui nós estamos num diálogo que nós temos em off também, nós temos essa conversa também em off. Então, a pandemia trouxe muito essa questão da gente, muitas vezes, a gente ter que conversar apenas com uma câmera no Clame mesmo. Era para todos que, acredito que todos que foram convidados a participar comigo, com a Rúlica, não foi diferente. Era um desafio, porque uma coisa é tu falar na presença da pessoa ali, com a pessoa na tua frente, outra coisa é tu falar na frente de uma câmera. Uhum. Pela primeira vez, a gente estava parado na frente de um computador, falando com um grupo de pessoas, que eu até comentei uma vez que era uma congregação. Ali a gente já chegou a ter 20, 24, 25 pessoas, aí é uma congregação que estava ali. No começo era 3 horas, né? 3 da manhã. Era 3 horas da manhã. E com a gente, com uma congregação ali, intercedendo. Era uma ministração rápida. Era mais uma reflexão, né? 10, 15 minutos e daí... E a oração era recebida ali, os pedidos de oração, e a gente orava junto. Então, isso tudo era um desafio, tirava a gente da zona do conforto. Então, e isso ali acaba ativando o ministério. Porque certeza. Quando eu só tocava. Eu só pegava o meu violão ali, que nem eu falo. Se me der um violão, eu fico a noite inteira cantando e tocando, não tem problema algum. Agora, quando tu é responsável por ministrar a palavra, que é uma responsabilidade. Essa semana mesmo eu estava conversando com o Gerson Mads, nossos padrinhos de casamento, Gerson e Adai, um abração para eles também. Sobre isso, a responsabilidade do ministro na questão da palavra. Sim. Que tu não tá ali simplesmente querendo emocionar, e sinceramente, se tu tá lá querendo emocionar, tu não vai conseguir tirar uma lágrima de ninguém. Se não for o Espírito Santo usando a tua boca, usando os teus lábios, né, a tua vida, para cativar uma alma de tal forma que ela vá se quebrantar aos pés do Senhor. Então, se a gente for lá, se eu preparar todo um sermão, de forma que preparar luzes, ambiente, de certa forma eu vou até um momento, até um esforço meu, eu vou conseguir um quebrantamento, mas que é uma emoção, isso aí, que não vai durar muito tempo. A pessoa vai sair dali, ela vai sair da mesma forma que entrou. Agora, quando a gente se prepara, quando a gente ora, intercede, e esses momentos que a gente teve ali, embora seja 10, 15 minutinhos, foi coisa rápida, a Rúlica ficava muito preocupada, eu tenho que preparar, né, uma ministração, ela preparava todo o esboço dela e depois, né, amor, tu não conseguia falar nem metade do que tu tinha preparado. Porque a gente, às vezes, a gente começa a falar e as coisas vêm ao nosso coração, a gente vai falando e o Espírito Santo vai nos usando dentro das nossas limitações. Uma coisa que eu entendi depois de um tempo, porque na minha cabeça era sempre assim, fracionar esboços. Eu preciso ter esboço sobre tal e tal e tal tema. E aí o Senhor me fez entender que não. Sobre a palavra, a gente precisa ter o conhecimento da palavra. Porque para que nós possamos... A palavra ela tem a bússola para tudo, né? Obviamente que hoje eu ainda não conheço tudo. Eu ainda não tenho todo o conhecimento que eu talvez poderia ter se eu tivesse me aplicado antes. Eu fui me desenvolver nessa questão. Deixa eu ver, eu fiquei 1 ano e pouco relutando ainda antes de iniciar o Clame. Então, vai fazer uns 2 anos que eu comecei nesse estudo mais aprofundado da palavra, né? Buscar a palavra, me interessar pelas coisas de fato, pelo estudo da palavra, né? E no início eu achava assim, não, eu preciso ter um tema sobre isso, um tema como se fosse fracionado os esboços. Mas depois que eu entendi que se eu tiver um conhecimento da palavra, o que a palavra está dizendo sobre isso, sobre esse tema, estudo sistemático, essas questões, o poder de convencimento não está na minha mão. Porque o evangelho ele não é uma forma da gente manipular as pessoas.
O evangelho eu não preciso ter uma técnica, eu preciso ter o conhecimento. Se eu tiver, claro que dentro da forma de transmitir a mensagem existe uma técnica, existe cursos aí que ensinam a gente como se portar em frente ao público, existem coisas que podem nos auxiliar, mas com relação ao evangelho não existe técnica, existe o conhecimento da palavra. Mas quem convence o homem do pecado, do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então, a minha preocupação precisa ser a seguinte: eu preciso estar convicta daquilo que eu estou falando. Eu não posso chegar diante do público ali, mas será que, né, irmãos? Eu acho. Não, eu tenho que saber, ter propriedade daquilo que eu estou falando, dominar. A partir dali, do conhecimento passado, eu passei o conhecimento que eu adquiri. A obra de convencimento não é minha. Eu não tenho que te convencer do teu pecado. Eu tenho que te mostrar a luz da palavra que tu está pecando. Agora, quem vai te convencer não sou eu. É o Espírito Santo. Então, quando o Senhor me tirou um peso dos ombros, claro que o peso da responsabilidade continua, porque é o peso de buscar cada vez mais conhecimento e cada vez pedindo ao Senhor a sabedoria para conseguir transmitir esse conhecimento. Mas o convencimento não é minha responsabilidade, né? Como pregador, como ministro da palavra. Então, foi através aí desse projeto que o Senhor me deu na madrugada, que eu escrevi todo. Inclusive, essa semana eu falava com a Bianca que eu tenho que mandar plastificar o negócio do caderno, que eu fiz numa folha de caderno. Escrevi. Para ficar, né, para a história aí. Eu não sei se o Clame, eu digo que o Clame não é meu, né? O Clame é do Senhor. Então, se em algum momento ele quiser me direcionar para passar para alguém essa responsabilidade, essa coordenação, enfim, eu com o maior prazer, porque eu sei que é aquilo que é do Senhor, um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Então, eu tenho total consciência disso. Mas aí o Senhor deu esse projeto completo e a partir dali, então, entendendo que o Senhor estava requerendo de mim, inclusive já tinha me dado a direção do que era para fazer, eu comecei, então, nesse propósito de oração, às 3 da manhã, e o estudo sistemático. E depois, no Clame, eu vi o quanto isso era necessário. Então, e hoje, pela misericórdia do Senhor, né, depois de me preparar, o Senhor tem aberto algumas portas de ministração da palavra. Eu confesso que eu ainda não me sinto 100% à vontade, me sinto muito mais à vontade quando eu sou convidada para cantar, que é o meu chão, né? Sim. A música é o meu chão. Mas eu entendo que o poder de Deus tem se aperfeiçoado na minha fraqueza, naquilo que eu não dou conta, naquilo que eu acho que não vou conseguir. Domingo agora, no último dia 28, eu tive uma experiência assim. Eu tinha toda uma mensagem proposta para o culto de domingo à noite, e eu fui numa consagração de manhã, e lá na consagração o Senhor mudou toda a minha mensagem. E só me deu um tema, ele não falou mais nada, só me deu um tema. E aí eu estremeci na base, né? Porque daí ele só falou. Me deixou assim. E eu cheguei na hora e o poder dele se aperfeiçoou e o nome dele foi glorificado. Então, foi assim que começou então, o ministério, né, da administração da palavra também. E vamos lá. Não se preocupe que aqui o TDA é com força aqui. A gente ajuda, meu olha Deus. só. Plenamente, ok? Uhum. Clame. Metanoia. Metamorfose, ok. Mas tem um terceiro que não sei se tu não pode falar ainda. Não, tem um terceiro, mas que ainda tu não falou o nome. Ele tem um terceiro, mas que ele ainda não tem nome. Ele ainda não tem um nome. Entendi. Tem o Clame, que é de propósito de oração, Metamorfose, que eu vou dar um spoilerzinho aqui, gente. Mas ele envolve a questão de desenvolvimento de discipulado. Tá? Como se fosse uma espécie de discipulado fora das 4 paredes da igreja. Entendi. Tá? Então, ele não é um discipulado em que as pessoas vêm até a igreja, é um discipulado em que a igreja vai até as pessoas. Legal. Então, de forma mais, assim, mais... E o terceiro, então, eu só não tenho um nome ainda, o Senhor não me deu ainda um nome relacionado ao Plenamente Transformada, né? Mas é algo que o Senhor colocou no meu coração há um tempo, que é trabalhar com mulheres em cárcere. Okay. Então, eu entendo que para isso é necessário um tempo de preparo, de amadurecimento, talvez até algo profissional, né? Algo mais relacionado ao profissional. E eu entendo que o Senhor, no momento certo, ele vai nos dar a direção para que isso aconteça. E essa área, eu sempre, quando vai para a área
prisão, dependência química. É uma área que o ambiente espiritual ele é totalmente diferente. Sim. Porque essas pessoas, essas almas, né, elas estão aprisionadas em todos os aspectos. Se for parar para analisar, assim, elas estão aprisionadas espiritualmente, porque uma pessoa que se prostitui, vende o corpo para ter alguns minutos de felicidade ali, é uma pessoa aprisionada, né? E a pessoa que está lá no cárcere privado, uma pessoa que está presa, ela está ali tá fora do convívio familiar, fora de fazer o que quer a hora que quer. Sim. Então, ela está aprisionada nas duas áreas, a área espiritual e na física também, né? Então, é uma área que pede muito um preparo, né, na área espiritual também. E eu entendo que esse período do clame, por que eu digo que é por que eu digo que é um desenvolvimento de ministério, inclusive do meu? Porque eu entendo que para que eu entre no terreno do inimigo, eu não posso entrar de qualquer jeito, eu não posso ter a intenção. E um exemplo disso, de uma boa intenção que deu errado, é usar. A palavra do Senhor é clara, dizendo que os bois penderam e Uzá, com a intenção de não deixar que a arca caísse, ele foi lá e tocou na arca e foi fulminado na hora, ele morreu na hora, porque ele não estava preparado para fazer aquilo naquele momento ali. Então, eu entendo que ter uma boa intenção, sem uma autorização do céu, ter uma boa intenção, sem um start, um ok, vai lá do Senhor, tu tá apto para fazer isso, é eu assinar a minha própria derrota, né? Então, até mesmo para fazer as coisas de Deus, eu acredito, assim, fielmente que Deus ele precisa dar o ok. Então, por isso que eu digo, esse é um projeto, eu acredito que é a longo prazo. Talvez quando eu estiver na fase adulta, em outra fase da minha vida, talvez em outro lugar, enfim, creio que o Senhor vai dar a oportunidade e a estratégia para que isso aconteça. Mas eu entendo que, assim como agora, no clame, nós já temos sofrido retaliações espirituais por causa do nosso posicionamento, eu imagino que muito mais quando nós avançarmos para fora. Porque hoje eu entendo que eu estou na fase básica, em que eu estou aberta para que as pessoas peçam orações, enviem os seus pedidos de oração e a gente intercede. Agora, quando eu me posicionar no sentido, não, agora eu vou contra-atacar, agora eu não vou mais ficar só na passividade, entre muitas aspas, né? Na passividade de receber pedidos, eu vou ir atrás daqueles que precisam de oração, eu entendo que aí a conversa vai ficar um pouco mais séria, né? E a gente sabe que o mundo espiritual não é brincadeira, que o inimigo da nossa alma não tá para brincadeira. E eu tenho total consciência, por isso que eu levo tão a sério esse projeto, né? E porque eu creio que o Senhor conta comigo. Ele não precisa de mim para nada. Se eu não quiser fazer, eu sei que Ele vai levantar outra pessoa. Mas eu tenho total consciência de que eu tenho o privilégio de poder fazer parte disso. De poder fazer parte da obra que Deus está fazendo aqui na Terra. E quando eu tive essa clareza, assim... Cara, Deus não precisa de mim para nada. Ele não precisa. Assim como eu, tem mais 1 bilhão de pessoas no planeta inteiro fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Talvez até melhor e com mais excelência. Mas eu entendo que eu tenho esse privilégio de poder ser participante do que Deus está fazendo na Terra. Então, para mim, não é custo. Para mim, não é sacrifício. Para mim, é um privilégio. E... é isso aí. Isso aí. Vamos lá, nós estamos indo já para as partes finais e a gente gostaria aqui de fazer um bate-volta. Não precisa ser rápido, mas para a gente ter uma dinâmica legal aí, eu vou falar, né, algumas coisas aqui e tu me responde aí no que vier na tua cabeça, tá bom? Tá. Não precisa ser rápido, até porque também eu posso me perder aqui. Você sabe, já viu como é que vai ser. Vamos lá, um versículo que está falando muito contigo hoje, assim. Sempre, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um louvor que está na playlist atual, A Jesus, da Juliane. Só não canta, senão a gente vai perder. Não vou poder. Mas ela é minha amiga, ela deixa. Olha lá, um pregador ou pregadora.
tá ouvindo aí muito? Ademir Maciel. Boa. Mas da mídia? Alguém conhecido que eu ouço bastante? Não necessariamente? Então os meus pastores locais, Ademir e Leandro Ângelo. Fazendo um adendo aqui, agradecer também o nosso pastor presidente, que está sempre orando por nós. É uma pessoa que a gente tem um carinho enorme por ele, né? O pastor Leandro Ângelo, a pastora Andréia, que são uma família assim, que Deus colocou nas nossas vidas para nos ensinar muita coisa. É verdade. Né? E eu tenho certeza que isso vai chegar até ele também. E fica aqui a nossa gratidão, pastor, pela sua vida, pelo seu ministério. Muito obrigado por várias palavras de carinho que o senhor tem demonstrado, né? Por mim, pela minha família, pela nossa família. Né? Para a gente é uma grande honra servir ao Senhor nosso Deus, na presença e na direção do Senhor, dirigindo a igreja, né? A casa do Senhor na administração da nossa igreja, a DESC. Continuando, um livro. Tu lê bastante? Lê livro, assim, além da Bíblia? Tenho voltado a ler, né? Porque, assim, eu gostava muito de ler na minha adolescência, mas gostava muito de mitologia grega, né? Jesus, ajuda. Gostava, tipo, Guerra de Troia, essas coisas, né? Não pode falar aqui, né, irmãos? Mas eu gostava muito desse livro que causou uma confusão mental na minha cabeça, aqui naquela fase que eu falei pra vocês. Então, gostava muito desse tipo de literatura. Hoje, eu tenho buscado voltar à prática da leitura. Mas, sim, leio. Mas tem um livro que tu queira citar? Bíblia? Além da Bíblia? Além da Bíblia. Além da Bíblia é... Esqueci o nome, calma. O Peso da Glória. O Peso da Glória. O Peso da Glória. Gente, assim, ó, eu tenho ele, tá? Então, se alguém quiser emprestar, você é aqui de Santa Cruz, mas tem que me devolver direitinho. Mas tem disponível. Vamos lá. Um sonho. Um sonho da Jael Maciel. Um sonho da Jael Maciel. Meu Deus, agora foi para uma área que eu não esperava. Hoje, o meu sonho é constituir família. Assim, mas é uma família no centro da vontade de Deus. É a minha maior preocupação hoje. Né? Vamos lá. Isso aqui é uma das coisas que, se eu perguntasse para mim, eu ia ter muita dificuldade de responder. Tá? Uma qualidade. E depois um defeito. Uma ai, gente, é só olhar para mim, né? Eu sabia. Essa aí... mas é só olhar pra mim, tá claro. Não, mas além da minha beleza que é inegável, a minha beleza que é inegável, né? Mas uma qualidade minha é... meu Deus, eu tenho tanta qualidade pra identificar a qualidade de outras pessoas e minha... eu também tenho dificuldade. É que são tantas, entendeu? Aí eu preciso escolher só uma. Daí é complicado. A minha facilidade de adaptação. Eu me adapto muito fácil. Não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, né? Mas eu me adapto fácil. Qualquer ambiente e eu consigo. Um defeito agora. Não tenho. Não. A inconstância. Inconstância. Que é o que eu mais luto contra hoje. Lá. Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa, né? Tá, poderia especificar, assim, ministerialmente, profissionalmente, emocionalmente? Ai, meu Deus. Eu posso listar 3, então? Profissionalmente, ministerialmente e emocionalmente. Pode ser. Vamos começar pelo emocional. Emocionalmente, em questão de desafios enfrentados e que encontraram êxito, tem 2 pessoas, que é o pai e a mãe. Olhando para a história deles, eu me identifico muito em algumas partes. E tu e a Rúlica. Então, são as minhas inspirações e exemplos no sentido emocional. Não é porque eu estou aqui na frente de vocês, mas já falei muitas vezes que profissionalmente também, a Maciel Move, agora fazendo uma propagandinha, né? Mas pela coragem, enfim, por tudo que vocês representam para mim, no sentido profissional, me inspira muito.
E no âmbito espiritual, eu tenho muitas pessoas em que eu me inspiro, tá? Não vou mentir não, gente, não tem muitas não. Eu quis, assim, falar... Preciso ser transparente com vocês, eu não são consigo. pouquíssimas em que eu me inspiro. Ok. Mas eu vou escolher uma para representar todas as outras. Então, espiritualmente... Gente, Ai, Jesus. Espiritualmente... É que é muito injusto eu escolher uma pessoa só. Não necessariamente que a pessoa que tu não for citar, ela Não me inspire. Não te inspire. É que essa que eu vou escolher vai representar as outras. Ok. Tá, então, emocionalmente, pai e mãe vocês, profissionalmente, mas deve ficar muito panela se eu falar que o meu pai me inspira espiritualmente, né? Mas é que é real, gente. É porque é o que eu digo. Eu honro todos os meus pastores. Hoje eu tenho alguns pastores, tenho o presidente e tenho os demais que também são auxiliares, que me inspiram espiritualmente. Mas o pai é o pai, né? O pai tá... É um também que fica aí o convite para ele. Eu vou formalizar o convite. Eu tenho certeza que ele vai estar sentado. Vocês não conhecem ele, meu querido. Nos próximos episódios. Eu acordo na mesma casa que ele, durmo na mesma casa que ele. Então é aquela coisa do contato, da proximidade. Então, sim. Vocês já viram que a minha família me inspira muito, né? Então, é isso aí. Inegável. Eu acho que isso é muito real, porque... Fala aqui, senão vai ficar ruim. Eu sempre falo isso pra Jael, que eu amo ela, porque eu conheço os defeitos e as qualidades dela. E tu admirar uma pessoa e ter ela como exemplo, mesmo tu convivendo com ela e conhecendo os defeitos dela, né? As partes não tão boas dela, isso é muito admirável, porque é muito fácil a gente admirar, vamos citar uma Camila Barros da vida, que foi o que tu disse. Sim. Porque a gente não convive com ela, a gente não sabe, né, o que tem por trás uma câmera de um celular, de um palco, né? Mas o teu pai, como tu disse, tu convive com ele, tu sabe realmente o caráter dele. É verdade. Dentro e fora, né? Verdade. Para finalizar aqui essa parte, um lugar onde é que a Jael gostaria de estar todos os dias, ou um lugar esporádico. Não vamos colocar todos os dias, mas um lugar esporádico que a Jael foi, gostou e gostaria de voltar. Um lugar. Meu Deus. Gosta de viajar? Eu gosto, mas eu não viajo muito. É que... tá. É que um lugar que eu não viajo muito. Mas porque normalmente a gente vai para a escala e perto da hora do culto e volta, então não tem muito tempo de turistar, né, nas cidades. Mas um lugar que eu gostaria muito de conhecer é Bonito. Porque uns amigos nossos foram, eu vi umas fotos e é um lugar assim que eu vi que é real, realmente é muito bonito. Legal. Bonito no Mato Grosso. Legal. Então poderia ser o primeiro destino. Depois, se o senhor quiser me levar por todos os lugares, Amém. todas as nações, eu estou indo. Amém. Vamos lá, então. Já indo para os nossos porfins aqui, Jael, se tu tivesse sentado, né, à mesa com uma pessoa que está desanimando na fé, a pessoa sentou à mesa contigo, né, e, Jael, eu estou pensando em desanimar, estou pensando em deixar Jesus. Qual conselho que tu poderia deixar para essa pessoa? Resumidamente, óbvio, mas o que assim tu poderia falar para... Talvez seja uma da situação de alguma pessoa que está nos assistindo aqui. Que conselho tu poderia deixar para essa pessoa? Primeiro eu procuraria entender, claro, né, o que aconteceu, que normalmente é algum marco, algo que aconteceu, algo que deixou de acontecer como a pessoa esperava, né? E depois eu aconselharia ela assim como eu, porque eu acredito assim, o Gabriel, ou humano, né, para os mais íntimos. Eu aconselharia ela a buscar a Deus, buscar conhecer a Deus. Porque eu entendo, sim, que a vida cristã ela tem altos e baixos, tem momentos que a gente vai estar extremamente espiritual e, meu Deus, e se renova em todo culto e tem aqueles encontros marcantes com o Senhor. Cada momento que a gente tem na presença de Deus é algo espetacular, é extraordinário. E tem momentos em que o Senhor se cala.
tem momentos que nós estamos, de fato, às vezes nos sentindo perdidos, sem direção, e normalmente é nesses momentos em que o questionamento vem, em que o desânimo vem. Só que o Senhor tem me ensinado o segredo da constância. Porque nada daquilo que nós plantamos no reino, na presença de Deus, passa em vão ou passa despercebido aos olhos do Senhor. Então, quando nós conhecemos o Deus a quem nós servimos e que nós entendemos que a palavra do Senhor nos diz que aquilo que nós plantarmos certamente colheremos, nós entendemos a importância da constância na presença de Deus, mesmo quando as coisas não fazem sentido para nós. E Deus em nenhum momento prometeu que as coisas sempre fariam sentido ou que sempre estaria tudo bem. A palavra do Senhor, inclusive, nos orienta. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E diferente do que algumas pessoas falam, e você também vai vencer. Não é isso que a palavra do Senhor está nos garantindo. A palavra do Senhor está, nesse contexto aqui, o entendimento é o seguinte: se você me tem, eu venci o mundo já. Então, o que mais? O que mais você precisa? A mesma questão da passagem, né? O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Ele cuida de nós. Tem outro versículo que também diz que ele veste o lírio dos campos, alimenta as aves do céu. O mesmo Deus que faz isso também cuida de nós. Então, nesses momentos de incerteza, às vezes que Deus se cala de fato, porque tem momentos que Deus não vai falar com a gente. Tem momentos que Deus não vai nos dar direção, não vai nos dar resposta nenhuma. Ele não vai dar direção nenhuma. Porque Ele quer que você permaneça onde você já estava. Que você permaneça fazendo aquilo que precisa ser feito. Não necessariamente tendo uma resposta. Porque a nossa geração, infelizmente, tem essa deficiência, né, de querer sinais o tempo inteiro. Eu quero respostas o tempo inteiro, como se Deus tivesse a obrigação de me manter informado o tempo todo do que está acontecendo no mundo espiritual. Mas tem momentos em que o Senhor está trabalhando coisas em nós. Longanimidade, domínio próprio. Então, para que Ele trabalhe essas manifestações do fruto do Espírito em nós, Ele precisa nos forjar. Ele precisa trabalhar em nós algumas áreas que talvez a gente está... Em momentos a gente está tão acostumado a receber a resposta imediata, que às vezes o Senhor, eu acredito sim que o Senhor fala, não, agora eu não vou dar resposta nenhuma para Jael, porque ela precisa aprender a desenvolver a longanimidade, o domínio próprio. Ela precisa entender que nem sempre eu vou estar dando todas as respostas para ela. Então, se eu pudesse dar um conselho, busque conhecer o Senhor. Busque saber o Deus a quem você diz que se relaciona. E busque ter o entendimento se você de fato está se relacionando com esse Deus. Porque o relacionamento é segurança. Relacionamento, eu me relaciono contigo como irmã e eu tenho segurança em ti, eu tenho confiança em ti. Então, mesmo que a gente não se fale todos os dias como nós nos falamos, eu sei que eu tenho um irmão. Eu sei que ele está por mim e que eu estou por ele. Então, isso é suficiente para mim. Tu não precisa estar todos os dias validando isso. Jael, eu te amo. Jael, não precisa, não tem necessidade. Porque em mim eu tenho a convicção de que tu me ama. Em mim eu tenho a convicção de que tu é o meu irmão. E por que muitas vezes com Deus a gente precisa que Deus esteja o tempo inteiro validando aquilo que nós já sabemos? Nós sabemos que Deus nos ama. Nós sabemos que Ele deu o único Filho por amor a nós. Nós sabemos que há um lugar que nos aguarda. Então, qual o porquê da instabilidade da nossa fé? É porque às vezes nós não conhecemos o Deus com quem nós nos relacionamos. Nós não sabemos quem Ele é. A gente se engana com o próprio pensamento de, não, eu sei quem Deus é. Na verdade, não. Porque se nós conhecêssemos de fato o caráter de Deus, que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, se Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, Ele está. Pode qualquer outra pessoa faltar, mas Ele estará. Se Ele disse que foi preparar um lugar, é porque Ele está preparando esse lugar. Se Ele disse que vai voltar para nos buscar, é porque Ele vai voltar para nos buscar. Então, quando a gente tem isso é a fé madura que o Senhor tem desenvolvido, né, em mim e em muitas outras pessoas. E talvez você que nos ouve nessa noite está com alguns conflitos internos aí, não entendendo talvez o processo que você está passando. E o meu conselho para você é busque conhecer a Deus de verdade. Não aquele Deus só de ouvir falar, de milagres que aconteceram com outras pessoas. Busque as tuas experiências com o Senhor. Busque, peça para que Ele se revele a você. Da forma que talvez você menos imagina, o Senhor vai se revelar. E você vai ter a convicção, não, realmente. O Deus a quem eu ouvia os meus pais, os meus avós,
falarem, ainda é o mesmo Deus de hoje. Eu tenho certeza que, assim como eu hoje, no auge da minha adolescência, dos 24 anos, vivo experiências com Deus que eu espero viver muitos até ter os meus filhos e poder passar isso para eles e desenvolver neles também essa fé. Você também, independente da idade, ou talvez você pense que já perdeu tempo, que já é tarde demais. Não existe tempo. O Senhor não trabalha no mesmo tempo que nós. Hoje ainda é tempo. Enquanto você tem vida, você tem tempo para se entregar de fato para Jesus e conhecer a Deus de verdade. E deixar Ele fazer a obra que Ele tem para fazer na tua vida e cumprir a vontade dEle, que certamente será boa, perfeita e agradável. É isso. Boa, perfeita e agradável. E agradável foi esse nosso primeiro episódio do Pod Mesa. Gente, muito obrigado, Jael. Muito obrigado. Sempre. Por essa. Tu vai voltar aqui mais vezes, com certeza, né? A gente vai evoluindo aqui o nosso projeto. A gente quer fazer a live e aí a gente quer ter interação do pessoal do Clame, né? Do pessoal do Clame, trazer o pessoal todo, fazer de repente um Clame com Pod Mesa, quem sabe, né? Sim. Então, galera, muito obrigado para quem ficou até aqui, de coração, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever. Se inscreve no canal. Provavelmente você não está inscrito, porque esse canal ele é novo. Então, já se inscreve, curte, comenta, manda para aquele seu amigo que, de repente, precisa ouvir essa palavra. Mande para ele, assiste esse podcast. Nós vamos estar tentando trazer toda semana um episódio novo aqui. Mas ajude a gente nesse projeto, a gente está começando. Siga aí aqui na descrição do vídeo, logo aqui abaixo a gente vai deixar o Instagram desse projeto, Pod Mesa Cast. Vamos deixar o Instagram da Jael também ali com todos os seus projetos ali para você que também quer entrar no grupo do WhatsApp do Clame, para você aí ficar por dentro das atividades, entrar também nas reuniões online que é feita todos os dias. E eu convido vocês a participar, interagir, seguir a gente lá no Instagram, seguir nas redes sociais. E fica aqui o nosso agradecimento. É o primeiro, tem muitas coisas que nós queremos sim melhorar e vamos melhorar. E eu tenho certeza que todos os convidados que vão trazer, que a gente vai trazer aqui, vai ser com essa ideia de ser um bate-papo mesmo, mais despojado, né? A gente vai falar sobre todos os assuntos, como a gente conversou aqui, infância, adolescência, ministério, louvor, adoração, ministração da palavra, porque não tem muito como a gente fugir disso aí, né, Jael? Mesmo que a gente traga alguém só que fale da área profissional aqui. Esse é o nosso mundo. Não adianta, a gente não consegue fugir disso. Jesus é a nossa base, e é para Ele que nós vivemos, e é para Ele que nós temos e conseguimos fazer tudo, é para Ele, para honra e glória dele. Esse podcast é da mesma forma, é para honra e glória do Senhor, tá, gente? Fiquem com Deus, Deus abençoe o seu dia, a sua tarde, a sua noite, não sei que hora você está assistindo, e até o próximo Pod Mesa. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe.